Começou a troca de reféns entre o Estado de Israel e a resistência palestina. 2.000 reféns palestinos vão ser libertados em troca de 20 reféns israelenses. Vamos dar uma olhada aqui e saber os pormenores dessa troca, lembrando que esse canal aqui dá notícias que a mídia brasileira não dá sobre conflitos internacionais. Então, se você está cansado dessa narrativa da Globo, que não explica nada sobre o que está acontecendo, você chegou no canal certo, deixa um comentário para que o próximo vídeo também apareça para você. Eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, o canal que dá notícias que a mídia brasileira não dá sobre conflitos internacionais. 2.000 detidos palestinos são libertados e desafiam a ocupação com recepção em massa, porque o Estado de Israel proibiu que eles estão sendo libertados na região da Cisjordânia. O Estado de Israel proibiu que eles recebessem com alegria, com aclamação em massa, esses libertados, né? Detentos libertados de Gaza chegam enquanto o Grupo H comemora uma vitória da resistência, apesar das tentativas da ocupação de proibir reuniões. Um detido palestino faz sinal de vitória após ser libertado de uma prisão israelense como parte do acordo de cessar-fogo entre a ocupação e a resistência palestina ao chegar à cidade de Ramallah, na Cisjordânia, em 13 de outubro de 2023. O Escritório de Informações aos Prisioneiros da Palestina confirmou que o primeiro dos 38 ônibus transportando detidos palestinos de Gaza partiu em direção à faixa de Gaza, marcando uma fase significativa no acordo de troca em larga escala em andamento como parte do acordo de cessar-fogo de Gaza. De acordo com o diretor da mídia do Gabinete de Assuntos dos Prisioneiros, vários detentos que passaram décadas atrás das grades estão entre os que serão libertados. Um total de 154 prisioneiros viajarão para o exterior, enquanto outros retornarão para suas casas na Cisjordânia, na Al-Quds ocupada e em Gaza. O diretor observou que a ocupação tentou se esquivar de suas obrigações sob o acordo, como já fez em acordos anteriores. No entanto, a resistência palestina insistiu em confirmar os nomes acordados, incluindo os detidos de longa duração e os capturados em Gaza. Fizemos melhorias nas listas de prisioneiros, especialmente aqueles detidos na faixa de Gaza, acrescentou. Em Khan Yunis, o correspondente da Al-Mayadeen relatou que grandes multidões se reuniram para receber os detidos libertados com bandeiras do Grupo H e do Grupo JP, hasteadas em comemoração. Enquanto isso, na Cisjordânia, ônibus transportando detidos libertados chegaram a Ramallah, onde as pessoas se reuniram no Palácio Cultural de Ramallah para recebê-los. A Reuters informou que 1.966 detentos palestinos estavam sendo preparados para a libertação no início do dia. Pessoal, esses vídeos incorporados aqui no site, eu vou colocar o link no primeiro comentário, tá? Para que vocês possam assistir. Porque eu não coloco vídeos de terceiros aqui, raramente eu faço isso, porque o YouTube está cada vez mais chato quando você põe vídeos de terceiros no seu canal. Dá uma desculpa para dar strike, para derrubar o vídeo, então eu não coloco vídeos de terceiros mais no meu canal, que eu já perdi vários canais por causa disso. Então, eu vou deixar os links no primeiro comentário para você assistir, tá? Embarcando em ônibus para prisões israelenses. Entre eles, 250 prisioneiros que cumprem penas de prisão perpétua devem ser libertados para a Cisjordânia, para Al-Quds ocupada e para outros locais no exterior. Nesse sentido, a ocupação israelense intensificou os esforços para suprimir celebrações públicas em Al-Quds ocupada e na Cisjordânia, após a libertação de detidos palestinos na segunda-feira, sob a primeira fase do acordo de cessar-fogo de Gaza. De acordo com Siraj Abu Arafa, advogado do Centro de Informações Vadir Rilve, em Al-Quds, o Serviço de Inteligência israelense convocou as famílias dos detidos que seriam libertados, pressionando-os a assinar acordo de libertação condicional. Abu Arafa explicou que as condições impostas incluem a proibição de reuniões públicas, assembleias ou qualquer forma de celebração. Ele acrescentou que cada detento libertado seria escoltado diretamente para sua casa por um veículo de inteligência para garantir o cumprimento dessas restrições. Grupo H. Israel foi forçado a aceitar as condições da resistência. Em outra nota, em um comunicado divulgado na segunda-feira, o Grupo H destacou
Fracasso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do exército israelense após 2 anos de uma guerra brutal de extermínio em resgatar à força seus prisioneiros. O Grupo H enfatizou que a ocupação foi, em última análise, forçada a aceitar as condições da resistência, reiterando que o único caminho para o retorno de seus soldados seria por meio de uma troca negociada da cessação completa da agressão. O movimento enfatizou que a resistência fez todos os esforços para preservar a vida dos prisioneiros, apesar das constantes tentativas do que descreveu como criminoso de guerra Netanyahu e seu exército terrorista de persegui-los e eliminá-los. Em contraste, a declaração destacou que os detidos palestinos nas prisões de Israel são submetidos a abusos, torturas e assassinatos sistemáticos. O Grupo H afirmou ainda que a libertação de seus heróicos detidos, muitos dos quais cumprem penas de prisão perpétua ou de longa duração e passaram décadas atrás das grades, é resultado da resiliência da faixa de Gaza e da bravura da resistência. Tá aqui, eu vou mostrar alguma coisa sobre isso, tá, pessoal? Que é aqui mostrou também, ó. Isso aqui, o que eu queria mostrar para vocês, espera aí. Ó, quem são os prisioneiros aqui, ó. Olha o rosto desse aqui. Eu não vou dar play no vídeo, mas por aqui vocês já estão vendo, né? O cara sai desse jeito da prisão israelense, ó. Completamente em choque. Ó, 4 importantes detentos palestinos serão libertados. Quem são eles? Como parte do acordo cessar-fogo de Gaza, 4 detidos palestinos com sentenças longas, Mahmoud Issa, Nazir Assi, Ain Man Abdul Majid CD e Baher Mohamed Badri, devem ser libertados. À luz da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em 9 de outubro, vários detidos palestinos de alto perfil devem ser libertados após passarem décadas em prisões de ocupação israelense. Entre as figuras mais notáveis libertadas estão Mahmoud Issa, Nasri Assi, Ayman Abdul Majid, Ashur Seder e Baher Mohamed Badri, todos considerados símbolos de firmeza dentro do movimento nacional palestino. Comandante Issa, líder da resistência palestina e figura importante na ala militar do Grupo H, Mahmoud Issa, da região ocupada de Al-Quds, passou 28 anos consecutivos em prisões israelenses e agora entrou em seu 29º ano de detenção. Issa, de 54 anos, foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, mais 46 anos e está entre os detentos palestinos com mais tempo de prisão. Detido antes da assinatura dos acordos de Oslo, ele suportou um dos regimes de isolamento mais severos nas prisões de ocupação, passando 13 anos em confinamento solitário, 11 deles consecutivos. Além disso, sua família foi impedida de visitar durante a maior parte desse período, até que uma greve de fome em massa em 2012 pôs fim ao seu isolamento. Nascido em Anata, a nordeste de Al-Quds, em 21 de maio de 1968, Issa estudou Direito Islâmico e Teologia na Universidade de Al-Quds, juntou-se ao Grupo H e mais tarde tornou-se membro fundador de sua ala militar, estabelecendo a primeira célula militar do Grupo H na região de Al-Quds, conhecida como Unidade Especial 101, que realizou operações que incluíram tentativas de capturar soldados da ocupação para a troca de prisioneiros. Esse aqui, ó. Issa liderou a operação e capturou o sargento israelense Nissim Toledano em 13 de dezembro de 1992, com a intenção de trocá-lo pela libertação do Sheikh Ahmad Yassin. Quando a ocupação rejeitou a demanda, Toledano foi morto. A operação foi considerada pela ocupação como uma das mais significativas da história da resistência palestina, levando a uma sessão de emergência do Knesset. Enquanto estava preso, Issa escreveu vários livros, incluindo Resistência, Teoria e Prática e Lições para os Atentos, Contos da História. Ele também publicou obras sobre a interpretação do Alcorão Sagrado. Antes de sua prisão, trabalhou como jornalista e foi diretor do jornal Suat al-Hurriya Wal-Haq, Voz da Liberdade e da Verdade, que atuava nos territórios ocupados. Isso está atualmente detido na prisão israelense de Nafira. Nazir Assi. Outro detento importante que deverá ser libertado é Nazir Assi, nascido em 27 de setembro de 1997, na região ocupada de Al-Quds e criado em Bet Liquia, perto de Ramallah. Assi foi detido em 17 de julho de 2005, apenas 45 dias após seu casamento.
Acusado de filiação às brigadas Is e Din al-Qassam e envolvimento em uma operação da FEDAI, Assir foi condenado ilegalmente pela ocupação a 18 penas de prisão perpétua, mais 70 anos. Ele foi mantido na prisão de Ramon. Assir teve a oportunidade de testemunhar o nascimento de seu filho negada e concluiu o ensino médio atrás das grades. Sua esposa ainda mantém a esperança de um futuro juntos, além dos muros da prisão. Uma vida que mal começaram. CD de Al-Imam Abdul Majid Ashur. Imam Abdul Majid Ashur Seder, um palestino de 57 anos da cidade de Abu Diz, a leste da cidade ocupada de Al-Quds, passou quase 3 décadas em prisões israelenses. Ele foi detido em 13 de maio de 1995 e condenado à prisão perpétua, além de mais 25 anos. Na época de sua detenção, ele era casado e tinha um filho, Mohammed, de apenas 4 meses. Seder foi acusado pelas autoridades da ocupação de ser afiliado às brigadas Is al-Din al-Qassam, fornecendo mapas e informações para operações da resistência, facilitando o acesso dos combatentes a seus alvos. Seder foi detido no posto de controle de Beit Hanoun enquanto retornava de Gaza. A ocupação israelense o acusou de ser membro das brigadas Is e Din al-Qassam, fornecendo mapas e informações para operações da resistência, facilitando o acesso de combatentes. Ele foi submetido a mais de 5 meses de interrogatório intenso no centro de detenção de Al-Moscovia. Foi classificado entre os detidos mais perigosos. Após sua detenção, as forças de ocupação isolaram sua casa em Abu Dis com concreto armado. Embora atendesse aos critérios, Seder foi excluído do acordo de troca de prisioneiros Wafa al-Ahrar de 2011. Atualmente detido na prisão de Ramon, Seder sofre de problemas renais e articulares crônicos. Durante a pandemia de Covid-19, ele sofreu uma embolia pulmonar grave e foi transferido para a UTI. Apesar de sua condição, ele continua recebendo atenção médica mínima, refletindo a política mais ampla de negligência médica nas prisões israelenses. Dentro da prisão, Seder é amplamente respeitado por seu comprometimento nacional, seu papel ativo nos esforços educacionais e organizacionais do movimento de detentos. Baher Mohammed Badri, também natural de Beit Likia, Baher Mohammed, nascido em 16 de abril de 1978, foi detido pelas forças de ocupação israelenses em 7 de abril de 2004, aos 26 anos, e já passou mais de 21 anos na prisão. Como membro do Grupo H em sua cidade natal, ele se envolveu ativamente na resistência durante a intifada de Al-Aqsa. A ocupação o acusou de participar de uma série de operações, incluindo o atentado de Tzirifin em 2004, o atentado do Café Hillel, da cidade ocupada de Al-Quds, e o atentado da estação rodoviária central de Tel Aviv. Após uma busca prolongada, ele foi detido e condenado a 11 penas de prisão perpétua. Badr está atualmente cumprindo uma pena de prisão israelense, onde é considerado um dos mais importantes detentos, com penas pesadas e uma figura de liderança dentro do movimento de prisioneiros palestinos. Israel atualmente detém aproximadamente 5.000 palestinos em suas prisões, refletindo a política contínua de encarceramento em massa contra a população palestina. Entre eles, há cerca de 600 indivíduos cumprindo penas longas, incluindo múltiplas prisões perpétuas. A ocupação também mantém 426 palestinos sob detenção administrativa, presos sem julgamento, de acusação ou julgamento. Além disso, cerca de 200 crianças e 45 mulheres estão atualmente atrás das grades, muitas das quais enfrentam condições duras e desumanas em violação do direito internacional. Nas prisões israelenses, todos os palestinos detidos são submetidos a violações generalizadas e sistemáticas, incluindo tortura, confinamento solitário e negação de visitas familiares. A maioria enfrenta assédio legal e políticas destinadas a aumentar a pressão psicológica e física. Vale ressaltar que os detidos de Al-Quds são mantidos em diversas prisões israelenses, com a maioria confinada nas prisões de Al-Naqab, Megiddo e Gilboa. As detidas são mantidas principalmente nas prisões de Damon e Hasharon, enquanto as crianças detidas são frequentemente colocadas na prisão de Ofek, onde são detidas juntamente com criminosos. Primeira fase do plano de cessar-fogo em Gaza. A mídia israelense informou que 7 prisioneiros israelenses libertados pelo Grupo H na faixa de Gaza, sob a primeira fase do plano de cessar-fogo
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e estão em boas condições. No início desta manhã, o exército israelense declarou que veículos da Cruz Vermelha chegaram ao local previamente combinado, no norte da faixa de Gaza, para receber os prisioneiros libertados. Essa informação surge após dias de negociações em andamento, mediadas pelo Egito, Catar e Estados Unidos. Além disso, ônibus da Cruz Vermelha também se dirigiram a Khan Yunis, em Gaza, para receber o segundo lote de prisioneiros israelenses. O exército israelense confirmou sua prontidão para receber os prisioneiros adicionais, afirmando que mais prisioneiros deveriam ser transferidos para a Cruz Vermelha no final do dia. De acordo com o Canal 13, a entrega dos prisioneiros estava marcada para começar às 8 horas na área de Netzarim, seguida de outras transferências de 10 horas em Khan Yunis. O processo está sendo realizado sob supervisão internacional. Tá aí, pessoal. Como você vê, né? A maioria dos prisioneiros israelenses são entregues em bom estado, enquanto os prisioneiros palestinos aparecem do jeito que você viu aí. Dá para ver muito bem a diferença, né? Bom, pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Antiimperialismo. Mais informações sobre a troca de reféns e outros assuntos envolvendo conflitos internacionais, nós vamos postar aqui no nosso canal. Lembrando, pessoal, hoje, segunda-feira, às 5 da tarde, a está marcada aqui uma live com um excelente professor, Legião Nimihan, tá bom? Que ele vai falar sobre a troca de prisioneiros e vai falar também sobre outras coisas relacionadas à resistência palestina. Então, não se esqueça de, às 5 horas da tarde, vir aqui para esse canal e assistir essa live. Curta, compartilhe, comente, se possível, doe qualquer quantia para o canal e até a próxima.